Boa tarde a todos. Gravação iniciada da nossa aula de número 19. Vai ser a aula que vai fechar o módulo 1. Próxima quinta-feira já é uma aula do módulo 2, tá? Então, essa vai ser a última aula do módulo 1. Nessa aula do módulo 1, eu pensei em falar do estudo do sinal da função de segundo grau, que esse estudo do sinal vai ajudar muito na questão número 8 da prova, que vocês têm que entregar hoje para mim. E além de discutir essa questão do estudo do sinal, da função de segundo grau, da função quadrática, eu queria comentar um pouquinho sobre a prova, as provas, os relatórios, ou seja, as notas, né, que eu acabei de colocar no grupo para vocês, tá? Eu queria fazer alguns comentários, né? E também queria, o que eu vou fazer na aula de hoje tem rapidinho agora, eu vou abrir agora a P2 e a P3 e vou comentar o que é que aconteceu em cada questão e como é que eu corrigi, qual foi o meu critério, tá? Atenção que eu vou falar agora. Qualquer pessoa que acha que recebeu uma nota menor do que merecia, numa certa questão, pode e deve entrar em contato comigo e fazer a devida argumentação. Conforme Júlia Evelyn viu agora há pouco, eu erro também. Na hora de passar uma nota, na hora de... Eu penso uma coisa, na hora de escrever, escrevo outra. Tá? Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, porque a Ana Clara falou que está travando, né? Mas eu não sei se é só ela ou é geral, ou é o meu, na verdade. Bem, então, se você teve dúvida que uma questão, numa prova, no relatório, no CAN, em qualquer uma, eu dei uma nota menor do que a que você acharia justa, você pode e deve argumentar. Entre em contato pelo Zap, argumente e a gente vai conversar, tá? Júlia viu que eu esqueci simplesmente de botar a nota de Júlia, do CAN. Passou. O nome dela, né, passou, ignorei. E né, não botei nota nenhuma. Ela percebeu, disse que quase teve infarte, mas da próxima vez não tem infarte não, Júlia. Converse, é mais simples conversar do que ter infarte, não? Tá? Então, estou aberto para qualquer discussão, né? Se você acha que sua nota foi menor do que deveria, entre em contato. Agora, se você for uma pessoa correta, também na questão que você recebeu mais do que deveria, você deveria fazer o mesmo. Tá? Que pode ter acontecido também. Queria fazer um comentário, né? O CAN... Assim, os relatórios, eu gosto muito de ouvir os relatórios, porque é através dos relatórios que eu fico sabendo o que está acontecendo. Então, deixa eu fazer alguns comentários sobre, né, os relatórios, e que eu vi nos relatórios, né, teve muita gente criticando o CAN, falando mal do CAN. As notas, deixa eu dividir com vocês as notas aqui, ó. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, professor. Olha aqui, ó. A média da turma na P1 foi 15,6 em 30. Isso corresponde a 52% da nota. A média da turma na P2 foi de 19. Isso corresponde a 62% da nota. No relatório, a média da turma foi 10,9 em 15 possíveis. Isso deu 73% da média possível. E no CAN, que valia 25 pontos, a média foi 20. Isso deu 78% da nota. Das 4 avaliações, a que vocês tiveram melhor média foi no CAN. Mas o CAN não fica bom ou ruim porque a nota é alta ou é baixa, não. Na minha opinião, o CAN ajuda a desenvolver diversas habilidades. Da mesma forma que teve gente que criticou, teve gente que também elogiou muito o CAN. O CAN tem muitas virtudes, tá? É um jogo, tem um elemento de diversão,
as medalhas e as provocações que ele lança, os vídeos e algumas coisas, mas é um jogo sobre matemática. Então, se você está tendo dificuldade, está indicando que sua matemática precisa melhorar. Não estou dizendo que o Khan é perfeito e que não tenha problemas. Você tem me relatado muito travamento nele, que às vezes fica em inglês também, alguém já colocou isso, né? Já fez essa reclamação do Khan, fica fora do ar. Bem, é um software, pessoal, gratuito. Se é um software gratuito, né? Você não paga nada para usá-lo. Então, assim, se você quer que ele melhore, você pode virar um contribuinte para ele. Você pode ajudar, né, a dar suas contribuições financeiras para ele melhorar. Assim, ele tem falhas, ele tem problemas, mas ele tem muitas virtudes. Depois que terminar a matemática 1, vocês podem continuar a usar o Khan, se vocês quiserem. E não como obrigação, porque é uma forma de aprendizado. Quem está fazendo o Khan direito está percebendo, quando chegar nos assuntos seguintes, que ele tem tudo a ver com tudo que a gente está fazendo até agora. Eu comecei agora no bimestre 1 dos assuntos mais básicos. Quem fez matemática, fundamentos da matemática e aritmética, tocou em matemática mais básica. Agora, no segundo bimestre, é que vocês estão começando a ter um pouco mais de dificuldade. Eu diminui bastante a quantidade de habilidades a serem conquistadas, mas, ao mesmo tempo, começa a entrar num assunto de matemática que exige conhecimento. E que se você não está tendo, é o sinal de que você precisa estudar mais. Então, assim, o Khan é importante, o Khan é fundamental. Agora, o que eu acho que está acontecendo é que muitos de vocês estão deixando para fazer o Khan no final. Eu estou certo ou estou errado? Ou alguém faz autocrítica sobre isso? É ou não é verdade? Que vocês estão deixando para fazer o Khan no final. Hein, galera? Lembre que eu passei esse Khan há um mês atrás. Há um mês atrás. Você tem um mês para fazer o Khan. Se todo dia você fizesse 10 minutos de Khan, você terminaria o Khan com folga. O problema é que a maioria de vocês, faltando 2 ou 3 dias para a data, é que resolve fazer. E fica botando depois problema nos bugs, e problema na conexão, e problema na sua irresponsabilidade de começar no final. Tá? Já está disponível agora, já estão lá no Teams, nosso planejamento, e na parte final do planejamento já está lá os assuntos do terceiro bimestre. Então, quem quiser não passar aperto no terceiro bimestre, o que é que tem que começar a fazer? Tem que começar a fazer exercício agora. E não deixar para o final. Então, vamos separar as coisas. Volto a falar, não estou dizendo que o Khan é perfeito, que não tenha problemas. Tem problemas. Mas a dificuldade está sendo de vocês de estabelecerem um hábito de estudo. Se você tem uma quantidade de habilidades grande a fazer, você tem que dividir. Você não pode fazer tudo de uma vez só. Que vai ficar muito cansativo, sim. Vai ficar muito cansativo, lógico. Então, assim, vou entrar em defesa do Khan, porque o Khan, na minha opinião, é um aplicativo com muitas virtudes. E muitos de vocês estão deixando para fazer para o final, e aí o Khan fica uma sobrecarga, e todo mundo fala que está sobrecarregado, e etc, etc. Não acho, né? Viliane falou, eu comecei a fazer o Khan quando entreguei o K1, porém os assuntos ficaram muito difíceis. Não estou conseguindo resolver. Ô, Viliane, eu estou à disposição a hora que você quiser para a gente fazer um Khan naqueles assuntos que você não está conseguindo. Eu posso fazer junto com você ou marcar um CA para fazer com você e com a turma. Eu faço na minha conta e vocês veem. Então, não é para deixar lá para o dia daqui a um mês, que vai ser a data da entrega do K3. Eu me disponibilizo para a gente fazer isso. Então, se está tendo dificuldade, Viliane, a hora de se mexer é agora. Então, eu estou à disposição para vocês fazer o Khan junto com vocês. Vocês percebem que eu tenho uma disponibilidade que eu acho que vai ser bem difícil encontrar uma disponibilidade como a minha. Tá? Agora, vocês estão querendo que caia no colo as coisas de vocês. Achei legal hoje o... Juliet entrou em contato comigo no Khan e ele foi muito honesto.
e disse que só começou a assistir aos vídeos agora, a partir da P4. Poxa, há quanto tempo eu estou falando para vocês que os vídeos são a sua principal fonte de estudo. E vocês... Alguém está com o som ligado? Alguém está com o som ligado. É Alexandre? É, Alexandre? Bem, E eu estou falando, assistam. Gente, nós estamos num sistema de aula remoto. Essa aula 5 da nossa, embora possa ajudar, mas ela não é como na... Boa tarde, Alexandre. Ela não é como na aula presencial. A gente pode muito menos do que pode na aula presencial. A forma de compensar é através dos vídeos, sim. Então, vocês têm que assistir aos vídeos, lógico. E quem assistir aos vídeos de forma completa vai conseguir. Outro comentário que merece reflexão, que vocês falaram nos relatórios, é que comentam o que eu já sabia, esse comentário não é nada novo para mim, que acham meus vídeos longos e pediram para fazer vídeos mais curtos. Bem, os vídeos mais curtos já existem, e os do Ferreto foi uma opção que eu dei para vocês. Mas, na turma de vocês, mais de 20 alunos disseram, professor, mas os seus vídeos são mais completos que os de Ferreto. Você fala de mais coisa. A sua abrangência é muito maior. Você toca em muito mais coisa nos seus vídeos. Lógico, e tem que durar mais tempo. Sim, se eu quiser falar uma coisa direito, de tal forma que você entenda, tem que demorar mais tempo. Não existe mágica no mundo, não. Você quer fazer uma coisa bem feita, tem que se dedicar. Então, sim, meus vídeos são mais longos, poderiam ser mais curtos? Poderiam ser mais curtos. Do vídeo 1 ao vídeo 20, eu não fazia roteiros. Agora, a partir do vídeo 21, quem está assistindo os vídeos sabe disso, é que eu comecei a fazer roteiros. E os do roteiro estão ficando mais curtos, sim. Eles já têm um tempo de duração menor. E os vídeos que eu gravo hoje, quem fosse a playlist do segundo ano, que eu estou gravando agora, vocês vão ver como os vídeos eu estou conseguindo ganhar um pouquinho mais de habilidade na manipulação dos recursos e estou conseguindo acelerar um pouquinho mais. Tá? Então, assim, é fácil ficar criticando, é fácil ficar falando, e sem perceber que tem um benefício por trás. Eu estou procurando fazer uma coisa de forma completa. Então, assim, sugiro que assistam aos vídeos. Não precisam ser os meus, pode ser de qualquer professor, mas assistam de forma completa. E muitas vezes, se você, um outro professor, talvez você não toque num assunto que o meu toca. E vice-versa, também pode ter um vídeo que uma coisa do professor também fale que eu não falei. Não estou dizendo que o meu é perfeito, não, e que o meu absorve tudo, tá? Mas eu estou dizendo que os meus vídeos demoram mais porque abrangem mais assuntos. E são muito completos. Quem quiser aprender com os meus vídeos, a chance fica bem grande. Tá? Pronto, fiz esses 2 comentários a respeito dos relatórios do campo. Tem muita gente fazendo relatório desse tamanho, viu? Pequenininho, com pouquíssima informação. Vai ser pontuado mal. E teve gente, E outra coisa, assim, quanto mais honestidade no relatório, melhor, tá? Eu quero então, eu dei a vários alunos relatórios nota máxima e que eles faziam várias críticas ao meu curso, às minhas aulas, etc. Mas ao mesmo tempo que fazia isso, dava uma série de outras informações do que estava acontecendo. Então eu quero vídeos com mais informações. Ana, Clara, eu podia baixar o peso do CAN. Nesse 2, não. No meio do jogo, não. Eu posso pensar para o terceiro. Tá? Para o terceiro, eu posso pensar. Então, a gente pode conversar. Antes de acontecer, a gente pode pensar. Então, a gente pode continuar discutindo isso nas próximas aulas. Mas esse para o 2, que já está encerrado, agora, o ciclo dele, não. O CAN vai permanecer do mesmo jeito. Tá? Assim, vocês têm que dedicar mais tempo ao processo. É isso que eu estou insistindo a vocês. E não deixar para o final. Tá? Esse é o ponto central. Tá? Agora eu queria mostrar as questões das provas para vocês e os comentários sobre as questões. Eu vou falar isso rapidamente.
Vocês voltaram a ver a minha tela, pessoal? Sim? Sim. Sim. Vou começar pela P2. Ó, vou começar pela P2. Aqui está o meu gabarito e depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar esse gabarito, tá bom? Esse aqui é o meu gabarito com letra feia. Tá? Com letra feia, mas que é o meu gabarito. Então, vamos lá. A primeira questão teve um índice de acerto muito alto, né? Vão ser 8 funções, porque de cada são 3 elementos no domínio. O 3, o 6 e o n mais 2. Do 3 saem 2 setas possíveis. Do 6 também, quer dizer, só vai sair uma, né? Mas tem 2 possibilidades. Do 6 só vai sair uma seta, mas tem 2 possibilidades. E do n mais 2 também. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a resposta é 8. E aqui eu não listei, mas a maioria de vocês essa questão teve um índice de acerto alto. Se vocês quiserem ver, ó, o índice de acerto das questões, é só vir aqui, ó lá na tabela que eu coloquei, e veja, olha, quantas pessoas tiraram 3 aqui na P2, aqui é a P1, vamos para a P2. Olha aqui, ó, na P2, na questão 1, ó, 3, a nota máxima vale 3 por questão, ó, 3, olha quantas pessoas tiraram 3 na primeira questão. Então, depois eu posso fazer a média, eu tenho aqui a média por questão. Eu não sei qual foi a questão, mas eu não fiz a média, mas eu posso fazer agora. Ó. Fazer aqui média, ó, aqui no Excel, comando média, do 82 ao 100, é isso? Não, não é só do 82 não, é mais. É do 100 ao 55, pronto. Pronto, tá aqui a média. E agora eu vou pedir fazer a média de todos agora, ó, de todas as questões. Se só dá 1, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu descentralizar isso aqui. Pronto. Tá aqui a média de todas as questões. Então, se brincar, foi a questão com média mais alta, ó. Só não foi a mais alta do que a 4, ó. Os maiores acertos são a 2, a 1, a 4 e a 10, ó. 1, 4 e 10. Então, eu sei avaliar como foi vocês globalmente e a média ajuda para isso mesmo. Essa é a ideia da média. Mas voltando lá para a prova. Então, a 1 foi tranquila. A 2 também foi bem tranquila. Só que tem, assim, a letra A, quase todo mundo acerta. A letra B, teve muita gente que foi fazer a representação algébrica e cometeu erros, tá? Quem só escreveu a por diagrama, que é essa daqui, eu aceitei. Agora, é claro que quem faz isso e bota a algébrica associada é muito mais legal. Agora, quem foi fazer a segunda coisa e errou, lógico que houve desconto aqui. Mas a letra A tem um índice de acerto bem alto e a letra B já bem menos. A letra C teve um acerto muito grande e, ó, o que descontou vocês na letra C é que muita gente vai fazer o gráfico e não usa régua, faz esse gráfico porco que eu fiz aqui, ó. Esse meu gráfico aqui tá um gráfico porco, feito à mão livre, sem usar régua, sem as divisões feitas corretamente. O que mais fez eu descontar aqui nessa questão foram as divisões feitas de forma errada. De forma errada. Vou dar um exemplo. A pessoa foi fazer aqui, tem que marcar o domínio 1, 5 e 10. Aí ela pegou e fez isso aqui, ó. Pronto, ó. Botou 1, 5 e 10 aqui. E aí essa pessoa acha que o intervalo que vai do 0 a 1 tem o mesmo tamanho do intervalo do 1 ao 4. O intervalo que vai do 1 ao 5. O intervalo que vai do 1 ao 5 tem tamanho 4 vezes esse daqui. Então, você tem que botar as divisões corretas.
Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Agora sim. Minha conexão caiu, tá? Peço desculpa. Vocês viram até onde? Quando eu estava aqui na prova. Vocês me ouviram falar da... Eu senhor estava falando do gráfico da questão 3. Pronto, então era que bom. Então não perdeu tanta coisa. Então o que eu comentei aqui, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Espera aí, aqui tá pouco. Pronto. Então, na questão 3... mas agora eu abri outra, né? Aqui eu abri a P3. Pronto. Aqui. Então, nessa questão, o que eu descontei foi divisões feitas de forma errada, a falta do uso da régua e a falta de capricho, retas tortas, retas não perpendiculares, né? A falta de perpendicularidade eu cobrei. Questão 4 também teve um índice de acerto muito alto, né? Era só informar os pares ordenados, são esses os pares ordenados, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados, já que o domínio tem 6 elementos. Se o domínio tem 6 elementos, vão ser 6 pares ordenados, obedecendo essa equação. O índice de acerto também foi alto dessa questão, conforme eu já tinha falado. Aqui tivemos um índice de acerto muito baixo. Eita, mas aqui eu errei, botei domínio no lugar de imagem. Deixa eu apagar essa aqui, senão o gabarito está errado. Pronto, é que eu botei o domínio no lugar da imagem, pronto. Vamos lá. O domínio vai do menos 2, vamos supor que aqui é o menos 1, já está aqui as divisões, eu vou aproveitar. Aqui é o menos 2. E o meu é o n. Vamos supor que meu n seja o número 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o meu n. 7. Então, o meu domínio tem que ir daqui até aqui. Vou riscar aqui só para saber que tem que ser tudo isso aqui. E a minha imagem tem que ter os elementos 3 daqui, 6 daqui, e meu n é 7. Então, tem que ser o 3, o 6 e o 7. Então, eu tenho que criar uma função que tenha esse domínio, do menos 2 ao n, e que tenha essa imagem, que é formada pelo 3, pelo 6, pelo 7. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que fazer retas horizontais. Por exemplo, eu posso fazer daqui até aqui, ó, pegando o 7. Aqui, bolinha, aqui é aberto, ó, então bolinha aberta aqui. E aqui eu fecho. Aí depois eu pego outro pedaço da função aqui, pegando o 6. Desse ponto aberto, não pode ser fechado, porque se fosse fechado, aqui no 2 estaria mandando para 2 caras, o que não pode. O que não pode. Então, esse ponto aqui tem que ser aberto. E aqui eu volto a fechar. E tem ainda a imagem 3. Falta a imagem 3. Deixa eu botar o 3 para o lado de cá. Pronto. E pegar o terceiro pedaço da função. Pronto. Terceiro pedaço da função. Aqui aberto, porque não pode ter 2. E como no menos 2 é fechado, aqui fechado também. Pronto. Essa função seria um exemplo que serviria. Essa função aí que eu acabo de colocar, tem ou não tem domínio do menos 2 ao n? Sim ou não? Eu não tenho infinitos pontos aqui, pessoal? Concorda ou não? Eu tenho infinitos pontos aqui. Eu tenho infinitos pontos aqui. Né? Esses infinitos pontos, ó, geram a imagem que vai daqui até aqui, ó. O intervalozinho de cima. O do meio, esse daqui, ó. E esse de baixo, esse daqui. Então, pega toda essa imagem. Agora, note que retas horizontais fazem com que a imagem realmente só tenha 3 elementos. Todos esses pontos aqui têm imagem 7. Todos esses pontos aqui têm imagem 6. Todos esses pontos aqui são infinitos, têm imagem 3. Entenderam, pessoal? Como seria a solução? Sim?
E aí, galera, entenderam ou não? Sim, professor. Sim. Era essa questão, conforme eu vou mostrar lá na nossa, lá no meu Excel, na minha planilha, ó, essa questão aqui da P2 teve média 1,8. Foi a questão de pior. Não foi a pior, foi as duas piores, a 5 e a 7. Não, pior foi a 9, ó. Pior foi a 9, que engraçado. Eu não diria que foi a 9, não, mas depois eu vou rever, tá? Mas tem aqui as médias de todas. Agora, seja o que for. Ah, não, essa é a mais baixa, certo? 1,0. 1,0 é a mais baixa de todas. Ou seja, uma questão valendo 3, a média foi 1. Alguém acertou aqui na turma? Deixa eu ver se alguém acertou na turma aqui. Aqui, um aluno aqui, ó. Um aluno aqui. Quando é para identificar por um sucesso, eu gosto de identificar. Quando é pelo fracasso, não, né? Acho que foi Ana Clara. Foi isso, Ana Clara? Que foi você que acertou? Acho que foi Ana Clara. Tá? Então, essa questão número 2 teve o menor índice de acertos. O 2 o quê? A questão número 5. Vocês comentaram agora, deixa eu ver o que vocês comentaram. Foi ela, sim. Pronto. Não, eu acho que é o número 9. Qual, professor? A questão 9? É a questão... Não, questão 5, onde eu estava. Não estava na questão 5? Questão 5, ó. Questão 5. Vou voltar lá para a tabela. Ó, questão 5, olha aqui. Ó. E o que é que foi? Foi o número 9 e Foi o número 9. Hã? O número 6 teve aqui número 6 também. Foi você? Não. Não. Pronto. Foi o número 6 e o número 9. Só essas duas pessoas acertaram nas questões inteiras. Eu sou o 6. E o quem? Ana Clara. Ana Clara é 6. Quem é E 9? eu sou o 9. Quem é 9? Emily. Parabéns, Emily e Ana Clara, porque entenderam a ideia do processo. Mas eu falo isso em vídeos. Eu tenho vídeos ensinando isso. Tem lá um vídeo onde eu digo, como é que você lê do gráfico, um vídeo que o tema é esse, como é que do gráfico você interpreta domínio e imagem a partir do gráfico. Se alguém me ajudar com o número, eu acho que é o número, aí eu não vou saber o número exato, mas se eu for chutar, sei lá, vídeo 13, vídeo 12, que tem exatamente isso. Tem lá no vídeo. Se alguém tiver curiosidade, vá assistir esse vídeo. Esse vídeo ensina exatamente isso. Então, conforme eu falo para vocês, a solução das provas está nos vídeos. Pronto, a 5 foi essa. A 6. Ó, a 6, eu desconfio que teve um índice de troca de informações muito alto, tá certo? E muita gente fez sem saber. Mas eu aceitei só a resposta. Embora eu tenha quase certeza que muita gente só ouviu dizer que era assim e repetiu. Mas o procedimento é esse. É o número de elementos do A é o N mais 1, o número de elemento B é o 2N mais 3. Então, basta multiplicar o número de um com o número de outro para ter a quantidade de elementos do produto cartesiano. Isso aqui foi ensinado em sala. Uma vez que você tem o conjunto das partes, é um conjunto formado por todos os subconjuntos. Se eu quero saber quantas relações tem, a minha pergunta nada mais é do que pegar o conjunto do produto cartesiano e fazer todas as combinações possíveis com os pares ordenados. Eu posso pegar um par ordenado, 2 par ordenados, 3 par ordenados, quantos eu quiser. E vai dar esse número gigantesco aqui, que é 2 elevado ao número de elementos do produto dos dois. Sempre vai ser essa a resposta. E a minha resposta está sempre em função do N, né? Porque o meu gabarito depende do N. E quantas funções tem? Eu também cheguei a discutir isso em algum momento, eu não sei onde, né? Nada mais é do que pegar o número de elementos da imagem elevado ao número de elementos do domínio. Não vou explicar isso agora, porque isso leva um tempo, mas a resposta era essa. Eu estou pensando na próxima prova, botar só aceito, eu vou pedir mais justificativa aqui, tá certo? Para não aceitar só isso aqui, não. Porque eu desconfio, teve muita gente copiando essa questão. Mas como eu não tenho como provar, eu aceitei. A 7ª questão, atenção, hein?
eu disse o seguinte problema, né? Seja a relação formada pelo conjunto dos alunos do primeiro ano de ADM e pelo conjunto formado pelas mães desses alunos. Ela liga cada aluno à sua respectiva mãe. E eu botei aqui, eu tive esse cuidado aqui. O que quer dizer isso aqui, esse S? Me ajudem? Quer dizer que pode ser o quê? Singular ou o quê? Plural. Plural. Ah, professor, e alguém tem mais de uma mãe, é? Poderiam ser irmãos, Normalmente, né? não. Mas tem E gente tem que gente sim. que não tem mãe mãe. de criação e mãe biológica, não? Às vezes você também não tem uma segunda mãe afetiva, não? E também não tem aluno que não tem mãe, não? Que a mãe faleceu ou que não foi criado com a mãe. Ó, o conjunto dos alunos de ADM são 46 alunos. Será que todos eles têm exatamente uma mãe? Todo mundo partiu dessa premissa. E todo mundo disse que sim. Então, a resposta correta que eu esperaria era isso. Supondo que cada aluno possui exatamente uma mãe, sim, é função. Supondo que exista pelo menos um aluno sem mãe ou com mais de uma mãe, não é função. Então, eu dei muito poucos notas máximas aqui na questão 7. Agora, eu dei nota alta. Na maioria dos alunos, eu dei acho que 2 ou 2,5. Ou 2 ou 2,5. Eu dei nota alta na questão que vale 3. Mas ficou muito claro aqui para mim, esse conjunto era formado por 40 e poucos alunos. Então, ninguém saiu entrevistando todos os alunos para saber se todo mundo tem exatamente uma mãe. Então, se não quer ter esse trabalho, você poderia, um procedimento seria esse, ligar para todos os colegas e saber. Bastava escrever isso que eu escrevi aqui. E pronto, resolvia. A questão 8, né? O índice de acerto não é bom nela. Muita gente erra, muita gente copiou um procedimento sem saber o que estava fazendo. Mas tiveram também muitas notas máximas, 3 aqui também, né? Agora, quem não escreveu na reta real, isso aqui, ó, não fez a reta real, não marcou um número que pertence aos racionais e outro número que pertence aos irracionais, eu fiz algum tipo de desconto, porque a reta real é a maneira de colocar os números em ordem. Então, eu esperava que você colocasse a reta real. Então, eu fiz descontos para quem não colocou reta real, mesmo tendo acertado os dois números, viu? Mas eu precisaria localizá-los dentro da reta real. Então, esse foi meu critério. Eu esperava que o aluno, sim, colocasse a reta e dissesse quem é maior. Esse aqui é maior ou esse? Pela reta real, eu vejo quem é maior. Da maneira que eu escrevi aqui, esse é maior. Mas vai ter alunos que vai ser o contrário, viu? Que vai ser esse que vai ser maior. Então, por isso que eu precisava da reta real. Tá? E cada aluno vai ter sua resposta diferente. Letícia fez um comentário. O que é que foi, Letícia? Deixa eu ver o que a Letícia comentou. Cada questão vale 3. Isso, cada questão vale 3, Letícia. Sim. São 10 questões, 10 vezes 3 dá 30. Pronto, falei sobre a questão 9. 8, né? Desculpa. Ih, troquei de prova agora. Quando eu vou ver aqui o que a Letícia falou agora de novo. Ok, tá. Então, vamos agora para a questão número 9. Questão número 9, a resposta é essa daqui, ó, é 120 mais 4n, onde n é o número da chamada. Então, quem é número de chamada 1, a resposta é 120 mais 4 vezes 1, ou seja, 124. Quem é número 2, a resposta vai dar 128. Quem é número 3, a resposta vai dar 132, e assim por diante. Minha resposta é algébrica. E eu esperava que a pessoa botasse desse diagrama que tem 3 regiões aqui com elemento 0. E isso foi o que fez muita gente errar. Não perceber que eu tinha, das 7 regiões aqui, 3 com o número 0. Então, o índice de acerto dessa questão acabou sendo baixo, viu? Por causa disso. E essa teve um índice de acerto bem alto, tá? Agora, teve gente que não botou claramente quem era o domínio e quem era o contradomínio. Tá? Então, eu dei algum desconto quem colocou algum tipo de erro. Assim. Essa foi a P2. E agora a P3. P3 era 0,6. Eu queria 3 diagramas e 3 equações. Então, cada item desse vale meio. Então, minha nota foi feita isso. Aí ele botou quantos diagramas corretos e quantas funções corretas. Então, aqui na minha resposta, um diagrama, deixa eu botar de vermelho.
Um diagrama está aqui, 2 diagramas está aqui, 3 diagramas. Uma função, 2 funções, 3 funções. Cada uma de meio, meio vezes 6 dá os 3 pontos da questão. Essa questão teve um desempenho mediano, não foi das mais altas nem das mais baixas. A 2 já teve um desempenho melhor. Letra A, quem escreveu a inversa correta, metade da questão. E quem fez a composição, mais metade da questão. As pessoas erravam muito mais na letra B do que na letra A. A letra A teve um índice de acerto muito maior. Pronto. Na terceira questão, o que eu esperava é que a pessoa fizesse o gráfico da função f, está mostrado aqui, ó, o gráfico da função f, achasse a lei da função composta, está aqui a lei da função composta, e fizesse o seu gráfico, está aqui, e depois mostrasse a propriedade, que é a função, a propriedade gráfica que aparece na função e sua inversa, que é a função identidade funciona como espelho. Isso foi comentado em aula, isso foi comentado no vídeo. Era isso que eu esperava. Só para vocês entenderem aqui meu gabarito, esse gabarito aqui, ó, esse primeiro aqui, o da esquerda, é para o número da chamada menor que 25. Quem tem número da chamada menor que 25 vai dar um gráfico parecido com esse aqui. Quem tem número da chamada 25 vai dar esse gráfico aqui, e não tem inversa aqui. E quem é número da chamada maior que o 26, o gráfico vai ser esse daqui. Professor? Diga. Ficou igualzinho o meu. Ficou? Mas eu tô, olha o meu gabarito aqui, é por regiões, ó, é por N de novo, ó. Eu tenho que ter um gabarito. O meu é menor que 25, ficou igualzinho. Beleza. Na questão 4, o maior erro que as pessoas cometeram foi unir os pontos. Por que não pode unir os pontos, pessoal? Pessoal, por que não pode unir os pontos do gráfico? Porque não são reais, são inteiros. Então, são inteiros, exatamente. Esse foi uma fonte de erro muito grande. Outra fonte de erro é as pessoas perceberem que o número n sobre 8, se um número chamado é 9, por exemplo, 9 sobre 8 é claro que não é um número inteiro, é um número quebrado. Só que eu quero os inteiros menores do que 1,25. Então, esse cara não é um ponto a ser marcado aqui, não. Esse gráfico que eu fiz aqui foi para o número, pensando no número 40, tá? Quer dizer, para número de chamada maior que 40, ele vai ter 8 pontos. Número da chamada de 1 a 7 vai ter só 3 pontos. E os números intermediários, entre 7 e 40, vai estar entre 3 e 8 pontos. Então, o meu gabarito eu via pela quantidade de pontos que ele colocou e pontos alinhados, formando mais ou menos uma reta. Teve gente que botou os pontos ficaram assim, ó. Isso aqui forma uma reta, pessoal? Esses 4 pontos aqui que eu acabo de fazer, não? Não, né? Óbvio que quem colocou assim, como a função é de primeiro grau, isso aqui é uma função de primeiro grau, tinha que estar alinhado. Então, só para comentar aí o meu gabarito, tá? Na função 5, boa parte das pessoas, não, eu estou aqui bem claro, defina. Quando eu usar esse verbo, quer dizer o quê? Pessoal, quando eu falar defina, o que é que eu estou pedindo? Coloque o quê? A definição. Né? Exatamente, pois teve um monte de gente que não definiu. Então, essa foi a principal fonte de desconto. Aqui, essa é a questão que mais pega as pessoas, porque é a única questão da prova que se você botar só a resposta, que é a soma das corretas, eu vou aceitar se tiver certo. Mas também se tiver errado, eu vou dar 0. Eu só não dei 0 para aqueles alunos que, para cada item, foram explicar como é que fizeram. Esses alunos, mesmo tendo errado na soma, eu pontuei alguma coisa. Mas os alunos que só botaram a resposta e erraram, eu dei 0 nessa questão. É a única questão que eu fiz isso, tudo ou nada. Do 1 ao 19, a resposta é 23. O número 20, a resposta é 22. O número de 21 a 24, a resposta é 23. E do 25 ao 46, a resposta é 55. Tá?
Então, esse é o gabarito. O melhor da prova do senhor é que o senhor não liga mais com o caminho de achar respostas. Exatamente. É mais importante do que a resposta para mim. Então, essa é a única questão que só a resposta eu vou dar o valor máximo. Só. É a única questão. Eu acho isso legal, sim, porque eu tenho que valorizar o caminho. Eu tenho que mostrar o que é que vocês estão pensando, o que está por trás. Ana Clara está pedindo, manda no grupo esses 2 gabaritos. Mando sim, senhorita, tá? Terminar a aula eu mando, tá? Mando sim, para vocês olharem com calma. E se tiver algum questionamento, fique à vontade para me indicar possíveis erros de correção. Não sou perfeito e erro sim. Tá? Agora, o que eu espero de vocês nas próximas questões que eu botar desse tipo aqui, é que questão por questão, comente o que fez. Não bote só a resposta. Mas os preguiçosos vão ignorar o que eu estou falando agora, né? Então, cada um sabe o que faz. Na questão número 7, era só pegar o número 3 e colocar aqui na lei. Pegar o número 2, botar aqui na lei. Com isso, você descobriria a imagem da função, era um intervalo com os números que você achou, e essa imagem viraria o novo contradomínio. Essa é a resposta do problema. Aí tem gente que fez um monte de outras coisas que não precisavam. E aí teve um dado momento que eu comecei a descontar também, quando a pessoa fazia um monte de coisa que não tinha nada a ver com a questão. Jamiliane está perguntando, o que, Jamiliane? E o planejamento, o senhor já colocou? O planejamento já está lá, Jamiliane. Qual é a sua dúvida? Jamiliane, fale. O senhor não tinha mudado o planejamento? Não, as mudanças são muito sutis, são muito pequenas. Mas você quer dizer que eu botei a versão atualizada, é isso que eu quis dizer, né? Acho que não, então me lembre que eu vou colocar, tá certo? Essa versão atualizada, tá, Jamiliane? É bom, se você puder me lembrar no privado, eu agradeço, viu, Jamiliane? Tá? Porque eu Tá acabo certo, esquecendo. professor. Tá? Eu agradeço se você me lembrar. Pronto, então era só isso, tá? Então teve muita gente que fez um gráfico. Não precisava fazer o gráfico aqui, mas teve muita gente fazendo gráfico, fazendo uma série de outras coisas que não precisava. Era só pegar o -3 e o 2, colocar na lei, ver a imagem ia virar o novo contradomínio. É assim que você torna uma função que não é sobrejetora, é assim que você torna ela sobrejetora, porque fica sem sobrar ninguém no contradomínio. Você diminui o contradomínio. Essa é a essência, diminuir o contradomínio. Toda vez que você diminui o contradomínio, você pode tornar uma função sobrejetora. Essa é a dica da questão número 7, que eu queria que ficasse claro para vocês. A questão número 8, eu fiquei muito incomodado. Professor, Oi. a do 7 não precisava fazer o gráfico, não? Não. Eu pedi? No texto está pedindo, não? Não, porque eu fiz. Não, mas você fazer porque você acha que deve, veja, você tem que fazer o que está no texto, senhorita. No texto não está dizendo no texto não está dizendo para fazer gráfico nenhum. Pô, acabei apagando o gabarito também. Mas depois eu não vou salvar esse arquivo, não. Beleza. Mas na questão número 8, voltando agora aqui, eu fiquei impressionado como é que a maioria de vocês partia da ideia correta, ou seja, pegar o denominador, ou seja, o denominador é esse cara daqui. O denominador é uma fração. O denominador desse cara daqui. E ele tem que ser diferente de zero. Porque não existe denominador divisão por zero. Aí você pegava esse denominador aqui e dizia, ele tem que ser diferente de zero. Passa esse cara para o lado de lá, vira isso. Passa esse cara dividindo, vira isso. Então a resposta era isso aqui. Uma vez achado que x tem que ser diferente disso aqui, o domínio máximo são os reais, menos esse número que foi achado. A maioria de vocês não chegou nesse número corretamente. Ou alguns até chegaram, mas não deram informação de qual era o domínio máximo, que é esse daqui. A resposta é isso aqui, ó. Domínio máximo são todos reais, menos esse cara. Então, quem respondeu reais, eu dei apenas um ponto dos 3 possíveis. Porque o mais importante é saber o cara que não serve. Qual é o cara que eu não posso botar aqui no valor do domínio? E a resposta é dada por 27 menos n sobre 2n. O número chamado 1, por exemplo, 27 menos 1 vai dar 26.
2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vai dar 26 terços. Então, para o número 1, que acho que é Abner, o gabarito seria todos os reais menos o número 26 terços. Esse seria o gabarito para Abner, por exemplo. Alguma pergunta? Esse é o 29. O 8, desculpa, o 9, obviamente, tem muitos gabaritos possíveis, porque eu quero um exemplo, existem infinitos exemplos diferentes. Está aí um exemplo de uma função, né? Agora, quem fez uma função assim, alguns até deram exatamente esse exemplo, só que não pode tocar no eixo X, a bolinha aqui tem que ser aberta, por isso que eu botei asterisco, hein? Porque não pode tocar no eixo X, não. Para ela ser uma função negativa, ela não pode tocar no eixo X, por isso que aqui a bolinha está aberta. Pá é ser simétrica em relação ao eixo Y, ela está simétrica. Sobrejetora, eu tenho que mostrar quem é. Desculpa, R menos, né? R menos asterisco, agora sim. Porque eu tenho que mostrar quem é o contradomínio e ver que ele é igual à imagem. A imagem dessa função minha também é reais asterisco negativo. Então, eles são iguais. Então, tem que ser deixado claro isso, que a imagem da função é igual ao contradomínio. Muita gente ignorou essa informação, tá? E, obviamente, ela é NDA em relação ao crescimento, porque ela tem um trecho crescente e um trecho decrescente. E a questão 10 já teve um índice de acerto maior, né? Mas, obviamente, existem muitos exemplos interessantes. Surgiram alguns bons exemplos, mas muita gente não entendeu o que fez. Teve gente que deu a função e só deu um número como exemplo. Pô, uma função com um número só, eu não consigo entender que uma coisa depende de outra. Teve uma pessoa, não lembro quem foi, que botou aqui nesse conjunto o tempo livre e o tempo livre nesse conjunto e botou tempo de trabalho, eu acho. E relacionou esses dois conjuntos. Tempo de trabalho. E aí eu imagino o seguinte, quanto mais tempo livre, maior ou menor será o seu tempo de trabalho? O que vocês acham? Como seria uma função assim? Eu imagino que quanto mais tempo livre tem uma pessoa, menos ele trabalha. Então, a pessoa com 3 horas, sei lá, livres por semana, sei lá, trabalha 8 horas. Já uma pessoa aqui com 4 horas livre, ela só trabalha 7. Uma pessoa com 5 horas livre, ela só trabalha 6. Eu pensaria nessa relação aqui. Então, a pessoa botou até as grandezas legais, mas na hora de dar os números, não fez alguma coisa que fosse coerente com uma ideia com o mundo real, com o nosso cotidiano. Então, mas se alguém questionar, tiver dúvida da minha nota, eu volto a falar, estou à disposição. Galera, entenderam aí a minha correção? Tá bem claro isso ou não? Sim. Não é perfeita. Vocês têm todo o direito de concordar ou discordar dos critérios, né? Agora, conversando, a gente sempre se entende, tá certo? E eu estou à disposição para conversar sempre com vocês. Eu coloco esse gabarito depois pelo Zap. Combinado? Posso começar a aula? Ih, tenho só 8 minutos para começar a minha aula. Ó. Fiquei a aula toda, basicamente, mostrando as questões da prova. Tudo que a gente tem que fazer leva tempo, mas valeu a pena comentar essas questões da prova ou não valeu, pessoal? Valeu. Eu acho que sim, até porque vinha P4, até porque vinha P5, e vem questões parecidas, com perfis parecidos. Né? Então, eu acho que valeu sim. Tá? Agora, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Que eu vou fazer um comentário rápido a respeito do estudo do sinal de função, tá? É um pouquinho de tempo que a gente tem, mas dá tempo para a gente falar assim. Porque tem a ver com a questão 8 da prova, que vocês têm que entregar hoje para mim. Lembrando qual é o horário limite de entrega, pessoal? 18 horas. 18 horas. Se alguém está com algum problema localizado, entre em contato comigo que a gente conversa. Sempre tem espaço para conversar. Mas o horário limite é 18 horas. Quem entregar depois disso e não falar nada comigo, vai receber uma repreensão. Porque o horário combinado é 18 horas. Se ela falar comigo e dizer, professor, estou com um problema tal, a gente conversa e esse horário pode até ser flexibilizado a depender do problema que nós temos. Bem, vamos lá. Se eu pedir a vocês, estude
o sinal, estude o sinal da função real, ou seja, função de R em R, y igual a x ao quadrado menos 9. E aí, pessoal, o que é estudar sinal? Alguém poderia me dizer? Dizer onde é positivo e onde é negativo. E onde é número. Exatamente. Eu quero saber onde é que essa função ela fica positiva, ou seja, ela fica acima do eixo x, e onde é que essa função fica abaixo do eixo x. Isso é de estudar o sinal. Então, por exemplo, aqui, quem são os pontos fundamentais? Por exemplo, essa parábola aqui, para eu estudar o sinal dela, que pontos eu preciso achar para estudar o sinal delas? Dela? As raízes? Exatamente. Então, o estudo do sinal sempre começa achando as raízes. Como é que eu acho as raízes de qualquer função? Galera, como é que eu acho as raízes de qualquer função? O que é que esses pontos aqui têm como propriedade? Se eu pensar em termos de abscissa e de ordenado, o que é que esses pontos têm aqui de propriedade? O y desse ponto vale quanto, pessoal? 0. 0. Então, como é que eu acho? Então, as raízes. Fazendo o quê? Fazendo y igual a 0. Y igual a 0. Se eu faço y igual a 0, a equação da função de segundo grau, que tem duas variáveis, passa a ter quantas variáveis agora? Ela tinha duas variáveis, x e y. E agora? Uma. E virou uma equação de quê? De segundo grau. De segundo grau. Você pode resolver usando aquela fórmula geral, só que essa daqui é incompleta, então, claro, tem um jeito muito mais rápido. Qual é o jeito mais rápido? É isolar a variável, menos 9 passa para lá, fica 9. Então, x vale quanto aqui? Quanto, pessoal? Mais ou menos raiz de 9. Exatamente. Então, x vale mais ou menos 3. Então, as raízes dessa função são o menos 3 e o mais 3. Temos aqui esses dois pontos. E qual é a concavidade dessa parábola, pessoal? O A vale quanto? Cima, porque o A é positivo. Exatamente. Então, tem uma parábola aqui, ó. E só confirmando que ela cruza o eixo y no menos 9, que é o valor do C. Batendo essa questão aqui. Pessoal, então, esse trecho ela é positiva. Esse trecho ela é positiva. E o trecho verdinho ela é o quê? Negativa. Então, estudar o sinal, pessoal, é botar uma reta, botar as raízes e colocar o sinal. Onde é que é o mais? O mais acontece em que região do X? Em que região do X acontece o mais, pessoal? A direita do 3 e a esquerda do menos 3. Exatamente. Isso aí. Onde é que ela é negativa? Entre menos 3 e 3. E menos 3. Perfeito. Isso aí. Isso foi com a função de segundo grau. Mas a gente já falou em estudo do sinal de função de primeiro grau, não já não? Se eu pedir a mesma coisa, estude o sinal da função real, só que agora eu vou dar uma função de primeiro grau. A função vai ser y igual a 2x mais 8. Como é que eu estudo o sinal da função de primeiro grau? Primeiro passo é achar o quê? Gente, tudo igual ao que eu falei agora. Achar o quê? Qual foi o primeiro passo lá do outro? Achar a raiz. Achar a raiz. A diferença é que só vai ter uma raiz aqui no máximo. Achando a raiz igual a y quanto? A 0, né? Então vai ter agora que resolver uma equação de quê? Primeiro grau. Mais fácil de resolver do que a de segundo grau.
Passa o 8 para cá, fica menos 8. Passa o 2 para lá, dividindo, menos 8 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 4. Pronto. Então, quer dizer que a raiz é o menos 4. Essa reta é crescente ou decrescente? O coeficiente angular é 2. É positivo. Crescente ou decrescente? Ela é crescente. Crescente. Exatamente. Então, ela é assim. Confirmando que ela cruza o eixo Y em que ponto? No 8. Mais uma vez, esse pedaço aqui é o quê? Positivo. Positivo. O pedaço verdinho é o quê? Negativo. Negativo. Fazendo algo parecido com o que eu fiz lá na outra, se eu botar agora uma reta horizontal, onde é que vai ser? Quem é que eu marco na reta horizontal agora? A raiz menos 4. Onde é que é mais? Onde é que é mais? A direita do menos 4. À direita do 4. Onde é que é menos? À esquerda. Né? À esquerda. Agora, pessoal, se você juntar isso daqui, essa primeira função com essa segunda, vai dar origem ao que aparece na questão número 8 da prova de vocês, que você tem que entregar agora. Se eu perguntasse, quando x2 menos 9, multiplicado por 2x mais 8, vai ser menor que zero. Todo mundo está percebendo que aqui foi a função de primeiro grau, que eu fiz lá, agora há pouco, não? Sim ou não? Não foi? Não é x2 menos 9 aqui? Sim ou não? E essa outra, quem é? 2x mais 8, foi quem? Não foi o segundo exemplo que eu dei aqui, não? Onde eu estudei o sinal? Então, a resposta a esse problema é basicamente fazer tudo o que eu fiz até agora, ou seja, estudar o sinal, a gente chama aqui de F, chama aqui de G. Estuda o sinal da F, como é que ficou o sinal da F? As raízes quem foram? Não foi menos 3 e mais 3? Ficou mais aqui e menos no meio, não foi isso? Né, pessoal? O que a gente fez aqui do lado. Tô certo ou tô errado? Não foi? Tá Tá certo. certo, professor? Pronto, isso aqui. E a G, que foi de primeiro grau, como é que ficou o sinal dela? Quem foi a raiz dela? Menos 4. Menos 4. 4, e ela foi mais à direita e menos à esquerda. E agora, o que é que nós temos aqui? Atenção, hein? Nós temos que a função f vezes a função g tem que ser o quê? Menor que zero. Menor que zero é ser negativa. Então, eu tenho que criar uma terceira linha agora, onde eu faço f vezes g, ou seja, onde eu vou fazer um quadro de sinais, obedecendo às regiões. Que regiões são essas, pessoal? A região à esquerda do menos 4 é a primeira região. A segunda é a região entre menos 4 e menos 3. A terceira região é entre menos 3 e 3. E a quarta região é a direita do 3. Então, eu pergunto. Aí, para facilitar aqui, ó, foi mais à direita do 4. Então, só para melhorar aqui foi mais também, e aqui foi mais também, porque está todo mundo aqui à direita do 4. Do menos 4, desculpa. E para facilitar a minha vida também, ó, foi mais aqui, na de cima, à esquerda do menos 3. Que a gente, na verdade, divide em duas regiões. Ó. Então, agora eu faço o quadro de sinais. Pessoal, na multiplicação, mais com mais, ou seja, nessa região à direita do 3, mais com mais dá o quê? Mais. Positivo. Mais. E na multiplicação, menos com mais, que é a segunda região aqui tem menos 3 e 3. Dá menos. Negativo. E na terceira região tem menos 4 e menos 3, mais com mais. Mais. Positivo. E finalmente a quarta região à esquerda do menos 4, mais com menos. Negativo. O que é que eu estou interessado? Que seja o quê? Negativo. Ou seja, eu quero essa região e essa, aquela questão de verde, ok? Então, a solução dessa inequação é x menor que menos 4 ou x entre menos 3 e 3. Ou seja, eu garanto que qualquer número entre menos 3 e 3, ou qualquer número menor que menos 4 que você coloque aqui, esse resultado vai dar negativo. Se você não obedecer isso aqui e pegar números dessa região aqui que está de amarelo, região positiva,
Então, se você substituir aqui, por exemplo, 5, que é um número maior que 3, botar o 5 aqui, esse resultado todo aqui vai dar positivo e não negativo, como está sendo pedido. Tá entendido, pessoal? Sim. Beleza? Eu já tinha falado isso na aula síncrona de vocês, o estudo do sinal, quer dizer, um pouco rápido, é verdade, mas naquela aula no CA eu falei, eu resolvi essa questão com mais calma, né? E toquei nessa questão do estudo do sinal. Mas, ou seja, estudar o sinal de uma função, qualquer que seja a função, é uma habilidade que sempre vai ser cobrada. Agora, pela frente, vem que funções? Agora, no terceiro bimestre, vem que funções? Modular? Modular, depois. Nossa, eu esqueci. Exponencial. Essas duas no terceiro bimestre. E no quarto bimestre, e último, a logarítmica. Pois nessas 3 funções eu vou pedir para elas, estude o sinal. Então, estudar o sinal é uma coisa que você pode fazer com qualquer função. Em geral, nas funções NDA. Ou seja, em geral, nas funções que tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se for uma função positiva ou uma função negativa, ela está toda acima do x ou toda abaixo do x, pedir para estudar o sinal é fácil. Não vai ter muita dificuldade, porque não tem raiz. Mas as equações, as funções que têm raiz, a gente vai pedir sim para estudar o sinal. Essa habilidade é uma habilidade muito importante. Dominar o que é raiz de uma função. Tá? Professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca vou usar isso. Bem, depende do quão longe você quer chegar na sua vida, né? Por exemplo, se eu disser que eu tenho um gráfico de número de produtos vendidos, vendidos, e aqui o lucro. Será que esse tipo de gráfico aparece na administração de uma empresa? Sim ou não? O que vocês acham? Um gráfico assim. Professor, Oi. você não está compartilhando sua mesa. Oh, obrigada. Valeu pela dica. Agora vai. Pronto. Agora sim. Todo mundo vendo aí meu gráfico? O que é que eu botei na variável vertical, pessoal? Foi o quê? Que variável? Que variável? Tá dando para ler, não? Que variável, pessoal? Lucro? Lucro. O lucro depende, o lucro é função do número de produtos vendidos, sim ou não? Sim. Você vai, isso, um comerciante sabe disso. Se você quer montar uma sorveteria, você tem um número mínimo de sorvetes que você tem que vender todo dia para ter lucro, sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? Tem um número mínimo. Vamos supor que eu tenha uma sorveteria que tem esse gráfico aqui. E eu sei a equação dela. A equação dela aqui é y igual a 4x menos 20. Pessoal, quantos produtos eu tenho que vender aqui nessa empresa para ela dar lucro? A partir de quantos? Que ponto eu preciso achar, pessoal? Você quer que o lucro seja positivo ou que o lucro seja negativo? Positivo. Qual é o ponto que eu preciso achar, então, para saber que divide a parte positiva da parte negativa? A raiz. Ah, então se eu achar a raiz, aqui vai ser o número mínimo de produtos que eu tenho que vender para dar lucro. Alguém já sabe quanto vai ser? Quantos produtos? O que é que eu tenho que fazer? Para achar a raiz. Y é igual a 0. Exatamente, e resolve a equação de primeiro grau. Como é que ficaria a resolução dessa equação? X é igual a 20 dividido por 4. Exatamente, que vai dar
5. Perfeito. Quantos produtos eu tenho que vender todo dia para essa empresa dar lucro? 5. Obviamente, se eu vender 6, se eu vender 7, quanto mais produtos eu vender, é óbvio que meu lucro vai ser maior. Estou certo ou estou errado? Então, quanto mais produtos, por isso que a função de primeiro grau é um gráfico que costuma ser usado na função lucro das empresas. Quem for fazer economia ou administração, que é o curso de vocês, precisa disso? Não. Precisa? Sim. Então, olha a matemática ajudando a ler um gráfico. Olha a matemática mostrando que um gráfico ajuda a entender o que está acontecendo com essa empresa. Então, a gente não estudou função de primeiro grau à toa, não. Foi justamente para situações práticas. Tá? Então, eu espero que vocês percebam que dominar matemática vai significar ter acesso a qualquer área de conhecimento. Não dominar matemática vai significar limitação de acesso em várias, para não dizer, eu acho que todas as áreas de conhecimento. Porque eu desafio um curso superior que você não precise de alguma noção de matemática. Mesmo na área de humanas, eu vou te dar várias situações que se o profissional de humanas não tiver uma noção mínima de matemática, ele vai exercer mal a profissão dele. Mas isso, a gente pode falar isso em outra aula, tá? Eu já passei do tempo, peço desculpa por ter passado o tempo, agradeço a atenção de vocês e espero ter deixado claro que eu procuro fazer as coisas com muito critério, com muito cuidado, e por isso que eu demorei a corrigir essas provas, né? Mas passei o meu sábado e o meu domingo inteiros corrigindo prova de vocês. Mas que bom que eu finalizei, que bom que eu dei satisfação a vocês, e, por favor, vocês aprendam com essa correção que eu acabei de dar agora, tá certo? Valeu, Juliê, valeu, Viliane, um abraço para vocês, vou parar a gravação agora. Tchau. Gravação.